Você sabia que, em certo momento, o banqueiro mais rico do mundo era cidadão brasileiro? A história de Edmond Safra parece filme. Aos 15, muda de país para tocar o negócio da família. Aos 33, coordena 3 bancos. Torna-se, ao longo do tempo, o maior acionista individual da American Express e atravessa 2 tragédias que mudam sua trajetória. O fio condutor, confiança. Safra não perseguia lucro rápido. Perseguia a solidez. Via arbitragem todos os dias, no ouro, no câmbio, no tempo, e usava a sua fé e a sua origem como guia. A ética judaica de honra, palavra e comunidade. Ao longo da vida, construiu 4 bancos com sucesso. Esteve entre os maiores banqueiros da história e foi um filântropo cujo impacto transcendeu a própria vida. Para este episódio, usei como base o ótimo livro de Daniel Gross, A Jornada de um Banqueiro, e contei com meu amigo Greco Prado, fundador do Curioso Mercado, um dos melhores canais sobre empresas que compartilham o mesmo propósito do Aura: educar e inspirar com histórias de grandes empreendedores e empresas. O episódio completo do Curioso sobre o Edmond Safra está linkado nos comentários. Eu sou Lucas Abreu e seja bem-vindo à Aura de Edmond Safra. Antes de avançar para o episódio, 2 recados rápidos, tá? O primeiro é, mais de 60% das pessoas que estão ouvindo esse podcast não seguem o Aura no Spotify ou no YouTube. Então, se você considera meu conteúdo valioso, já faça isso agora. E se estiver no YouTube, deixe um joinha também. O segundo ponto é, tem uma entrevista muito boa de Edmond Safra, que ele fala que não tem pressa para ficar rico, e que o objetivo dele é criar um banco que dure 1000 anos. E para quem pensa nessa longevidade, que é comum nos grandes empreendedores, tem um risco muito grande e relevante, que é o aumento de gastos. Aumentar as despesas é fácil e reduzir é difícil. E com a tecnologia de hoje, esses empreendedores teriam ferramentas para eles utilizarem para ajudar justamente a reduzir os gastos. E você, empreendedor, tem à sua disposição hoje. E uma dessas ferramentas é o Fly, que ajuda você a controlar um dos gastos mais representativos em qualquer empresa, que é o de viagens corporativas. A OnFly utiliza a tecnologia para reduzir ao máximo os custos. Inclusive, nessa semana agora, que é a Black Friday, eles estão com condições muito especiais. Então, se você tiver interesse em saber mais e quiser controlar os custos da sua empresa, entre em onfly.com.br ou acesse o link na descrição. Segundo a tradição judaica, a primeira pergunta feita no tribunal celestial após a morte é: você foi honesto nos seus negócios? Quando um grande amigo meu me contou essa pergunta no almoço, eu confesso que o primeiro sentimento que me evocou foi estranheza. Eu entendo, é claro, a importância dos negócios, o quanto ele é uma prioridade nas nossas vidas, mas se a primeira pergunta quando você chega nos céus... Mas à medida que eu aprofundei nela, eu fui tendo diferentes leituras e eu acho que eu entendi o porquê. Na religião judaica, a ética cotidiana é a forma mais elevada de espiritualidade. E ter conduzido negócios de forma honesta e justa é um grande indicador de que você teve uma vida correta. E é impossível compreender a vida e o legado de Edmond Safra sem pensar nessa pergunta e na influência da religião na vida dele. Esse princípio, esse valor mudou a sua trajetória, pois a honestidade era parte essencial de quem ele buscou ser. No mundo judaico existem 2 grandes vertentes da religião. Uma são os sefaradis e os outros são os askenazis. Os sefaradis, eles descendem dos judeus da Península Ibérica, ou seja, de Portugal e Espanha, e eles foram expulsos dessa região lá no século XV. Daí, eles acabaram se espalhando tanto pelo norte da África, aquela região do Marrocos, quanto o Oriente Médio, quanto também o Império Otomano. Entre esses fluxos estão também os judeus da Síria, de Alepo, que é a origem da família Safra. Os sefaradis sempre foram uma vertente que se integrou muito bem com diferentes culturas. Eles sempre viveram em cidades portuárias e mercados cosmopolitas, e eles têm uma cultura muito forte de comércio, de hospitalidade e do valor da reputação. O trabalho e a palavra dada eram extensões da fé para os sefaradis, e eu vou contar mais à frente. Já os askenazis são originários da Europa Central e Oriental, especialmente a Alemanha, a Polônia, a Rússia, que são regiões mais frias, marcadas por invernos longos. Isso fez com que o judaísmo lá se fortalecesse muito através do estudo, da filosofia, do rigor intelectual. Tenho vários amigos que são askenazis, e ambas as tradições compartilham dos mesmos textos sagrados, dos mesmos valores fundamentais, mas expressam o judaísmo de formas distintas. O sefaradis com um calor mediterrâneo da convivência, do comércio, e o askenazi com uma profundidade analítica do estudo, da reflexão maior. A família Safra, como eu falei anteriormente, é tradicional de Alepo, na Síria, e faz parte dos judeus sefaradis. Isso é muito importante. A história dos negócios da família estavam vinculados ao comércio de ouro com diferentes pessoas ao redor do mundo e com o Império Otomano. E a presença judaica era milenar na região de Alepo. Só que, em 1920, devido ao antissemitismo, a família precisou se mudar e Jacó foi para Beirute, no Líbano.
Beirute, na época, era Paris do Oriente Médio. Era um lugar onde diferentes grupos religiosos viviam em paz e tinham um senso de coexistência. Era um lugar meio mágico naquela época, que recebeu a iluminação antes até de grandes cidades da Europa. Existia uma arquitetura europeia no centro de Beirute, com cafés, boulevards, prédios de estilo parisiense. O sistema educacional era francês, com escolas e universidades, e existia uma influência cultural e linguística gigantesca, já que o francês virou a língua de prestígio das elites. E aí, quando ele sai da Síria e vai pro Líbano, foi em 1920, né, após a Primeira Guerra Mundial, que cai o Império Otomano. Ele abre a operação bancária lá, que tinha um nome, né, imponente, assim, né, Banco Jacob Safra e tal, mas que dizem que no início era super simples, né, era um armazenzinho no porto. Sempre foi muito focado em moeda, em câmbio, né, em ouro e financiar operações comerciais, né. A história da família sempre passou muito por financiar essas rotas de comércio, porque o Líbano ali e antes na Síria era um ponto estratégico, né, de ligação do Oriente com a Europa. Então eles sempre financiaram, né, caravanas e depois o comércio no geral. Começou pequeno, em um armazém, mas com um sobrenome que já carregava uma tradição, uma experiência prática. E Edmund nasceu em 1932, ele foi o segundo filho homem, e graças ao sucesso da empresa naquele momento, a família já era influente na comunidade. O pai do Edmund teve uma influência enorme, né, na vida dele. O pai já veio, né, da família de comerciante, de banqueiro, né, que fazia um negócio com ouro, com moedas. E uma coisa que eu achei interessante é que ele já colocou o Edmund para ajudar nos negócios desde cedo. Com 8 anos ele já ia ver lá os inventários dos comerciantes, né, que era uma forma de saber se o cara ia conseguir honrar os empréstimos ou não. E uma coisa que me chamou a atenção também é que ele não tinha muitas notas sobre a operação, sobre o banco, porque ele fazia tudo de cabeça, o Jacó, né? Uma característica que o Edmund herdou também, não de não anotar, mas de ser muito bom de cálculo e ter uma memória muito boa, né? Fazer as conversões de várias moedas, né? De vários lugares. E o Edmund falava 6 idiomas, né? Falava árabe nas ruas, hebraico na sinagoga, francês em casa e nos negócios, depois ainda aprendeu mais 13 idiomas. Isso é uma coisa notável também, né? Porque imagina a complexidade de tu lidar com diversas moedas e diversas línguas, né? Pois é, Edmund foi precoce. Na sua infância, ele era alguém muito inteligente, carismático e que ligava muito pouco para a escola. O que ele gostava mesmo era do banco e já demonstrava a grande característica da vida dele, que foi construir relações. Ele era a típica pessoa de Beirute, tá? Aberto, confiante, poliglota, e a conexão dele e do pai era algo surreal. O pai dele contou para um familiar: quando eu caminho com Edmund, eu não preciso falar. Há uma certa eletricidade entre nós. Ele sabe o que eu estou pensando e eu sei o que ele está pensando. Edmund desenvolveu pelo seu pai uma devoção intensa e reverente que duraria toda a vida. Até tem uma passagem do livro que alguém comenta que Edmund trabalhava muito duro e perguntava qual era o grande objetivo. E ele falava que trabalhava muito duro porque ele queria criar o maior banco sob a imagem de Jacó possível. Ou seja, a figura paterna sempre foi o grande farol, o grande guia da vida dele. E ao longo do tempo, à medida que Edmund crescia, as desavenças religiosas foram tornando Beirute mais perigosa. E Jacó sabia que o lar da sua família, infelizmente, precisaria ser outro. Essa seria a terceira grande mudança da vida dele. E o passo natural foi enviar um filho para as fronteiras do negócio. E o comum seria enviar o filho mais velho, Eli, que tinha 25 anos naquela altura e trabalhava no banco. Ele quebrou essa tradição, né? Porque, em tese, era para ser o Eli, né? O Eli, que era o mais velho. Mas ele notava já que o Edmund era um cara prodígio, né? Muito, muito inteligente, uma memória absurda, muito boa, né? E pelo que dizem no livro, assim, isso era notável já. Muito inteligente, mas uma inteligência diferente, né? Uma inteligência para business. Ele não gostava muito de estudar, né? Ele não ia muito bem na escola, mas quando o assunto era moeda, ouro, banco, ele demonstrava muito interesse. E também teve umas questões pessoais, né, que constam no livro, que nessa época, quando ele vai para 47, quando ele vai para Milão, a mãe dele, a Esther, já tinha falecido e o pai, né, o Jacó, estava com uma outra
namorada, vamos dizer assim, uma outra mulher, e ela se dava bem com todos os filhos, menos com o Edmund. O Edmund não aceitava muito bem isso. E também o Edmund tinha uma namoradinha que o pai não gostava. Mandando o Edmund pra Milão, tu já resolvia um monte de problema, né? Então, assim, ele era o cara mais astuto, mas também não gostava da nova namorada. O Jacó também não gostava da namorada dele, então, cara, vai o Edmund pra Milão. Resolve os problemas. Então, com 15 anos, 2 anos após o seu bar mitzvah, Edmund foi enviado para Milão, ao lado de um tutor de confiança do seu Jacó. Querendo ou não, o bar mitzvah é o momento que a criança se torna homem, né? Então, os caras já começam muito cedo a pensar de forma adulta. Edmund foi precoce. E a precocidade é algo que a gente cobre em outras histórias aqui do Aura. O Luiz César Fernandes, do Pactual, começou a trabalhar com 12 anos. O Eagle da Traction, com 13. Então, existe algum tipo de correlação em alguns casos de precocidade e proeminência, excelência em alguma área. Quando tu chega com 25, tu já tem uma bagagem enorme, né? E lembrando, né, que o Edmund nem faculdade ele fez, né? Foi a faculdade da vida, né? Então, assim, pô, tanto é que, imagina, ele começou com 15, morando lá em Milão, depois foi pra Genebra, depois pra Paris. Eu queria fortificar alguns pontos dessa jornada do Edmund em Milão, tá? Primeiro, o Edmund não foi fazer intercâmbio. O objetivo é que ele desenvolvesse as operações de comércio de ouro e câmbio do banco. Jacó, inclusive, realizou um investimento naquela época. Jacó era alguém rico, tá? Ele tinha capital, ele tinha dinheiro. Milão foi uma escolha, pois a cidade, no pós-guerra, ali de 45, era uma cidade que conseguiu manter o seu parque industrial ativo e era um lugar especial para comércio. Já tinha uma comunidade muito forte sefaradi. Além disso, tinha um plano Marshall naquele momento que os Estados Unidos financiavam a indústria da região. Ou seja, dos lugares da Europa pareciam os lugares mais prósperos do momento. E por fim, Edmund carregava um senso de responsabilidade muito forte por estar levando o nome da família e do banco para outra região. Existia uma pressão nele de dar muito, muito certo. Como escrito no livro, a despeito das barreiras iniciais de língua e cultura, Milão era uma cidade hospitaleira, e Edmund demonstrou a habilidade instintiva de se misturar. Ele conseguiu encontrar mentores, guias e pares entre homens 10 e 20 anos mais velhos. Mas bom, como todo negócio, demorou a engrenar no começo, mas ao longo do tempo as arbitragens foram aparecendo. Por muito tempo, até no início, ali, nos primeiros anos, foi o que o Edmund mais operou, foi a arbitragem de ouro, né? Comprar num lugar que estava barato e vender num lugar que estava mais caro. Porque tinha alguns países em que tinha restrição de comércio, né? O preço era fixado. E outros países era negociado livremente, né? Então ele começou primeiro a fazer essa arbitragem de Oriente Médio com a Europa, e aí depois ele começou a ver que mesmo na Europa tinha oportunidade de arbitragem, né? Ele começou a ver que, por exemplo, o preço do ouro em Zurique estava mais barato do que na França. Então ele começou a comprar o ouro em Zurique por um preço e vender mais caro na França. E assim ele foi fazendo arbitragem em tudo quanto é lugar que dava, né? E aqui tem um traço que aconteceu em toda a trajetória de Edmund Safra. Ele sempre ia para o centro da ação. Ele sempre estava disposto a cruzar o mundo se necessário, se tivesse oportunidades. E também havia nesse momento um preciosismo de Edmund de ganhar, mas sempre ter um receio e um conservadorismo para evitar perdas. Então ele sempre respeitava o limite de ganhos, que é até algo contraintuitivo. Tem um ensinamento que ele carrega do pai dele e ele repete isso ao longo da vida. Ganhe apenas $1 todo dia, mas ganhe sempre. Então é sempre sobre continuar ganhando, mas sem toda aquela audácia de ganhar tudo de uma vez, porque provavelmente o seu risco é muito alto. Então esse período foi quase que a faculdade que Edmund não fez, né? Foi um período essencial na vida dele, que ele aprendeu a se virar muito, muito cedo e muito, muito jovem. Mas nem tudo eram flores. A cada dia, os judeus eram mais reprimidos em Beirute. Isso foi a partir de 48 ali, começou a ficar um ambiente muito hostil para os judeus lá no Líbano e começou a ter muito atentado. Em determinado momento, acho que foi em 52, 53, chegaram a invadir o apartamento do Jacó lá em Beirute. Então aquilo ali meio que foi a gota d'água. E além disso, ele já estava com problemas de saúde. Imagina só, para um homem cujo valor das raízes são tão fortes, a decisão de sair do Beirute e do Oriente Médio não foi fácil, mas precisou ser tomada. Jacó deixaria o banco nas mãos dos seus gerentes, e com a grande responsabilidade de realizar a realocação estava Edmund Safra. Quando o pai dele já estava doente, ele que arquitetou toda
a vinda para o Brasil, né? Então, tu imagina a responsabilidade de um cara de 22 anos, pegar toda a tua família, teus irmãos mais novos, sair da onde tu viveu ali, que era Beirute, né? Que era uma cidade que eles adoravam, viveram a vida toda ali. E agora, para onde ir? Você pode estar se perguntando, e eu me perguntei, por que eles não foram para Israel, né? Mas naquele momento, Israel não era um lugar próspero. Ele estava cercado por falta de infraestrutura e conflitos regionais. Era um lugar também quase comunista em alguns aspectos, quando se pensa na direção econômica. E os judeus sefaradis, especialmente os safras, estavam conectados a uma rede global de comércio. Ir para lá seria como sair do jogo. E a decisão do próximo destino aconteceu quando Edmond visitou um cliente que tinha uma fábrica de papel no Brasil. E ele se encantou ao ponto de escrever uma carta longa para o pai, pedindo para a família inteira se mudar para um país que era cheio de recursos e próspero. Os safras escolheram o Brasil, a nossa Pindorama, em um ambiente que sempre foi receptivo para estrangeiros. Então, no dia 3 de março de 1954, no meio do carnaval, a família de Safra desembarcou no Rio de Janeiro. Em uma entrevista para a Business Week, muitos anos depois, Edmond contou sobre o racional da decisão. Eu busquei um país estável, que poderia entrar pela porta da frente e estabelecer negócios que cresceriam e prosperariam durante séculos. Eu não tenho pressa para fazer dinheiro. Eu quero criar um banco que durará 1000 anos. E aqui me lembra Jeff Bezos, que costuma dizer que a maior arbitragem de um empreendedor é pensar no longo prazo. Quando você pensa nesse horizonte, você tem menos pressa, né? As coisas podem acontecer, porque você está tentando criar algo que seja sólido, sustentável, que persista e sobreviva ao longo do tempo. Tem um grande livro de Rui Castro sobre o Rio de Janeiro que se chama Metrópole à Beira-Mar. E Rio de Janeiro, de certa forma, tinha semelhanças com Beirute, que era outra grande metrópole à beira-mar. Só que o patriarca, seu Jacó, não ficou muito impressionado não, tá? Para ele, o Rio de Janeiro não era uma cidade séria e logo depois eles se mudaram para São Paulo, se unindo a uma grande onda de judeus sefaradis que escaparam do Oriente Médio para São Paulo, que se tornaria ao longo do tempo a grande capital financeira e industrial do Brasil. Primeiro, né, não é o Banco Safra que cria a Safra importação e exportação, não podiam ter licença bancária, né, porque era estrangeiro. A naturalização dele fica pronta só depois de um tempo, né? Não podia operar ouro. Então, basicamente, o início dele no Brasil foi operando como uma trading company, comprando e exportando e importando produtos. Agora uma pausa para contextualizar a economia do país naquela época. Nos anos 50, havia uma crença quase unânime dos nossos presidentes, como Juscelino Kubitschek, de que o Brasil prosperaria ao desenvolver a sua própria indústria. Essa visão deu origem à política de substituição de importações. Produzir aqui dentro o que antes vinha de fora. Mas essa política continha um desafio. O parque brasileiro ainda era frágil. Faltava maquinário, faltava tecnologia e faltava matéria-prima, que o país simplesmente não conseguia produzir, ou seja, era preciso importar. E quem no Brasil naquela época estava conectado a uma rede internacional de comércio que pudesse ofertar maquinário e matéria-prima? Sim, ele, Edmond Safra. E o seu primeiro grande negócio no Brasil foi justamente essa trading, que importava o que era escasso, matéria-prima e maquinário, e exportava o que o país tinha de mais valioso, commodities como café e algodão. Eu achei legal o racional também, né? Que da arbitragem, né? Que é exportar o que é abundante no Brasil e importar o que é escasso, né? Então, tudo que era escasso na época, como máquina e produtos químicos, aqui no Brasil, era abundante na Alemanha Ocidental e na Iugoslávia e outros países, então ele fez muito esse trade, né? Exportava algodão e trazia esse maquinário. Edmond foi se tornando mais importante, entrando em círculos poderosos. Fez amizade com gente grande, Roberto Marinho, Walter Moreira Salles, e tudo isso com 26, 27 anos, sendo um estrangeiro no Brasil. E não era só amizade, ele oferecia muitas oportunidades de negócios. É aquilo, né? Networking é uma coisa meio superestimada. Ela acontece sim quando as pessoas geram valor e geram oportunidades. E foi assim que Edmond foi entrando cada vez mais na sociedade brasileira. E uma inflexão importante aconteceu em 1958, quando finalmente a família Safra ganhou o passaporte brasileiro. Era a carta de liberação para que os Safras pudessem seguir o seu destino e abrir bancos. E armado com a recém-adquirida nacionalidade brasileira, Edmond foi capaz de transformar operações de importação e exportação em Safra S.A. Financiamentos e Investimentos, oferecendo financiamento assim para indústrias brasileiras. Foi essa entidade que ao longo dos anos evoluiu e se transformou no Banco Safra. Mas Edmond era um cidadão do mundo, lembrando nessa época que ele administrava o pequeno banco em Beirute do seu pai. E uma informação muito importante para entender a história de Edmond. Em 1956, antes de receber a cidadania que eu mencionei, ele abriu em Genebra a Sudafin, que era uma empresa financeira que negociava, fazia câmbio
e financiava comerciantes em todo o mundo. Era uma organização que funcionava como uma entidade financeira que veio a se tornar um banco justamente em negócios que envolviam uma escala global. Isso daí em 56. Em 1959, Edmond ele tinha 27 anos e ele já comandava um grupo com 3 entidades em países diferentes, né? O Banco do Pai do seu Jacó em Beirute, o Safra S.A. no Brasil, e a gente vai falar mais do Safra porque foi o irmão dele que acabou tocando, e a Sudafim, que veio a se tornar um banco anos depois na Suíça. E ele conseguiu também fazer tanta coisa, não só porque ele era um obstinado, mas porque ele tinha um grupo-chave de funcionários de muita confiança, e quase todos eram judeus sírios também. Pessoas que ele realmente confiava e que seguiam o mesmo DNA. Então, de certa forma, a homogeneidade da cultura nesse caso foi positivo para as diferentes operações tocadas por Edmond. Mas agora, vamos falar da próxima fase desse homem, que o fez ser chamado de Rockefeller de Genebra. E eu falei sobre Safra e Suíça. Foi um lugar que ele conviveu desde cedo, desde o momento que ele chegou em Milão e foi para a Suíça, pois é o lugar onde comercializava ouro. E a Sudafim, que eu mencionei anteriormente, escolheu Genebra como sede. Ao longo do tempo, ela se tornou um banco e foi rebatizada como Trade Development Bank. E a Suíça era um ambiente perfeito para qualquer forasteiro. Pô, tinha um gap lá, quando ele abre o Trade Development Bank, que era de refugiados, né? Vamos dizer, a comunidade árabe foi se espalhando, a comunidade judaica que morava na Síria, no Líbano, no Egito, foi se espalhando ali a partir dos anos 50, muitos com muito dinheiro e não tinham um lugar de confiança para depositar esse dinheiro. Então, percebendo esse gap, que ele abre o Trade Development Bank na Suíça, que já era um lugar neutro, famoso por receber dinheiro de industrial italiano, de sheik árabe, tudo. Só que os bancos na Suíça, né, o UBS e tal, não tinham um tratamento específico, assim, um tratamento muito especial com a comunidade judaica, né? E os bancos de origem judaica naquela época na Suíça eram pequenos. Então o Edmond preencheu esse gap. Então, ele era o lugar para se ir se tu era um judeu com muito dinheiro, seja, tu tá querendo, por exemplo, um cara que tinha muito dinheiro com Edmond Safra, nos anos 60, era o Alfredo Monteverde, né? Então, assim, judeus em determinados locais, ou fugindo de alguma instabilidade política, ou fugindo de guerra, que precisava proteger o patrimônio, mandava o dinheiro para a Suíça, e para quem tu mandava? Para o Edmond, que era um cara de confiança na comunidade judaica, um cara que sabia que ele ia cuidar do teu dinheiro, né? Então, esse foi um gap. Ok, para te dar contexto, eu acho que vai ser bom imaginar como era depositar dinheiro no banco em 1960. Não existia caixa eletrônica, aplicativo ou TED. O cliente entrava numa agência com balcões altos de madeira, onde o gerente conhecia cada sobrenome e cada história da família. Depositar dinheiro era, literalmente, um ato de confiança. Você chegava com suas economias, notas, ouro, joias, e entregava a um homem de terno escuro e voz firme, acreditando que, quando voltasse, tudo ainda estaria lá. Tudo era feito à mão. O caixa anotava valores em um grande livro contábil, carimbava o recibo e te entregava. Mas agora imagina se você tivesse vindo de uma família que fugiu de guerras, ou se fosse um empresário vivendo em meio à instabilidade de um país. Nesse mundo, o que importava não era o tamanho de um banco, era a confiança que você tinha naquelas pessoas, no dono. Esse contexto da história era muito importante para entender por que Edmond acreditava que ele era a pessoa certa para tal. Ele entendia, graças às suas origens, que confiança era o aspecto mais importante de um banco. Isso era a missão da sua vida, conduzir os negócios eticamente. E o grande diferencial dos bancos que ele criou. Era muito mais uma questão de negócios, era um princípio de vida. A palavra dele era o que importava. Assim, Edmond queria construir um banco sob imagem e princípios da sua religião e do seu pai, cuja filosofia era cuidar bem do depositário e do depósito, pois isso era a missão de vida dele, era a extensão da missão dele na Terra. E ele sabia muito bem o que o banco era e o que o banco não era. Na maior parte dos bancos, o depósito era base para investimentos, para hipotecas, para empréstimos. Explicitamente, esse não era o grande objetivo de nenhum banco Safra, pois era arriscado demais. Não era parte do seu propósito. Ele buscava, ao máximo, cuidar bem do depósito. Obviamente, ele fazia operações com esse valor, mas sempre minimizando ao máximo o risco de perder. Esse era o princípio mais importante para Edmond Safra. E é um jogo de reputação, né, Lucas? É um jogo de... Eu até, além do livro, eu li umas matérias antigas, inclusive entrevistas que ele deu pro Jornal do Brasil, nos anos 70, que ele falava assim, cara, o negócio de banco não é um negócio complexo, não precisa ser muito inteligente. É um negócio simples que existe há milhares de anos e que depende muito do ser conservador, proteger o dinheiro dos seus clientes, né, ter uma reputação.
Mas agora, para explicar tanto o sucesso de Edmond quanto do TBD, né, o Trade Development Bank, que eu vou usar essa sigla, eu vou fazer um crossover com a filosofia de Naval Ravikant, que é um dos grandes filósofos da nossa época. Para Naval, todo empreendedor precisa aprender a construir e a vender. E se ele puder fazer as duas coisas, será imparável. E eu vou contar a história do TBD e o sucesso a partir disso. A capacidade de construir produto e de vender. Primeiro, construir um produto. Um produto para um banco safra era construir um espaço que seja seguro para os depósitos e para os depositários. Isso ia além de fazer o tradicional. Conforme escrito no livro, ser cliente era como ser membro de um clube ou de uma grande família. Os clientes eram pessoas em movimento, frequentemente sob coação, muitas lutando para se estabelecer em novas áreas. Se fosse cliente do TBD, seu gerente poderia pegá-lo no aeroporto, programar sua temporada de esqui na Suíça ou ajudar seus filhos a se matricularem na escola. Muitos clientes também precisavam de ajuda para obter vistos de trabalho e reunir os documentos necessários para pedir cidadania. Edmond, de certa forma, também era o próprio produto do banco, e ele também atuava como agente de emprego e conselheiro. Essa filosofia ele seguiu à risca, né? Tanto é que tem uma passagem do livro que fala, um dos funcionários que trabalhou com ele falou que às vezes ele chegava a oferecer juros menores para os clientes, né, para os depositantes, mas que os caras aceitavam porque justamente eles iam ter esse tratamento diferenciado de poder falar com o Edmond, de poder se aconselhar com ele. Esse foi um edge, acho que ele encontrou em relação aos bancos. Tem uma passagem do livro que fala que ele estava sempre no telefone, o cara dormia com o telefone e tal, mas um banqueiro que uma vez visitou ele na La Leopolda, né, que era uma das mansões dele, famosa, falou assim que um dia normal dele, assim, parecia que ele era um médico e tinha um monte de paciente à espera. Esses pacientes eram os clientes dele que se aconselhavam com ele sobre tudo, né? Sobre a comercialização de metais, sobre, onde eu invisto, cenário macroeconômico, sabe? Então o cara estava sempre falando e tendo essa relação muito próxima com os clientes. Então ele passava essa proximidade, essa confiança, coisa que tu jamais teria num Citibank da vida, que era gigantesco, né? No HSBC, no JP Morgan, que seja. Imagina, tu é um cliente importante, tu tá falando diretamente com o dono do banco, que tá te aconselhando, e muitas vezes sobre coisas pessoais também, sobre a vida, né? Tipo assim, Edmund, ganhei tal dinheiro aqui, o que eu faço? Será que eu me mudo? Será que eu não me mudo? Então acho que esse era o nível de relacionamento que ele tinha, que era muito diferente, né? Essa relação próxima é parte do DNA do TBD. Inclusive, muitos anos depois, aí, quando o Edmond resolve vender os seus bancos, a razão que ele alega é que ele não tem mais capacidade para estar lá e fazer tudo. Porque Edmond foi o produto por muito tempo. E essa proximidade era a diferença em relação à competição. Agora vamos para o segundo princípio de Naval, aprender a vender. Se você tem um produto que funciona e atende a dor de alguém que precisa, é responsabilidade sua atingir mais pessoas. Isso acontece através de marketing e vendas. E é sempre comum nessas histórias que a venda acontece também de uma forma diferente, assim como é o produto. No caso de Edmond, ele adorava vender. E ele adorava construir relacionamentos. Então, durante anos, ele armazenara pessoas e relacionamentos na sua infalível memória. E a sua estratégia de vendas, que é o aprender a vender, foi simples, mas funcionou muito. Um outbound. Ele basicamente usou a sua rede de relacionamentos e ele ligava e enviava cartas diariamente, sem vergonha, o tempo inteiro, buscando clientes, oferecendo até recompensas para quem trouxesse clientes. Tudo a partir da rede de relacionamento que ele criou ao longo dos anos. Ele fazia isso praticamente sem parar, segundo o livro. Isso não era um fardo para Edmond, ele adorava procurar clientes. E ele fez, por exemplo, o que os bancos tradicionais suíços nunca fariam: prospectar agressivamente em toda a Europa. Então ele fazia algo diferente que os concorrentes faziam e passou a vender de forma única. E aqui reforça mais um ponto, tá? Edmond era o próprio diferencial competitivo, tanto em produtos quanto em vendas, como a gente viu. Edmond Safra teve muito sucesso com vendas, né? Eu fico me perguntando o que faz alguém ter sucesso em pleno 2025. E a resposta, invariavelmente, entra em inteligência artificial. Provavelmente a pessoa que está fazendo muito bem todo o processo de vendas nesse ano está utilizando o agente de AI, que trabalha 24/7 vendendo produtos. E uma solução que consegue ajudar hoje é a IA Vendeu, que é a apoiadora do Aura, e permite que empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, criem os seus próprios agentes virtuais de inteligência artificial. Esses agentes qualificam leads, recomendam produtos e até fecham negócios para você. Então não perca tempo, porque essa solução pode ser muito útil para sua empresa. Então saiba mais em iavendeu.com.br ou acesse o link na descrição. Cada CEO, de certa forma, deveria ser o diferencial competitivo da sua empresa. E a gente sabe que boa parte hoje das teorias de negócios fala-se sobre o fundador, o CEO, ser alguém descartável.
pois os sistemas estão funcionando tão bem que ele não deveria ser útil. Mas, se a gente olhar as melhores empresas do mundo, a realidade é diferente. Mark Zuckerberg não é alguém descartável na Meta, Elon Musk não é descartável na SpaceX ou na Tesla, Jensen não é descartável na Nvidia. Porque o CEO, o fundador, é um diferencial competitivo, a gente precisa lembrar isso. E esse padrão, esse protagonismo se repete em todas as histórias que a gente está cobrindo na Aura. E você pode estar se perguntando onde está o Banco Safra do Brasil nesse momento. Qual era a relação do Edmund com o Safra daqui? Tipo, ele era sócio, ele não era o banco dos irmãos, porque tudo parece muito correlacionado, interrelacionado, né? Inclusive, ele falava que as empresas eram empresas irmãs, né? Então, o Trade Development Bank era uma empresa irmã do Safra Importação e Exportação, que depois virou Banco Safra. Tanto é que, inclusive, no próprio escritório do Safra Importação e Exportação, ele também despachava as questões do Trade Development Bank. Então, basicamente, era o mesmo local no Brasil, tanto para o Safra quanto para o Trade Development Bank, né? O que acontece é que depois, ali nos anos 60, o Safra Brasil passa a ficar com o Joseph e o Moise. E aí até o Edmund vende a participação dele, mas ainda continua sendo uma operação de empresas irmãs, né? Mas ele vende a operação dele, que daí ali em 66 ele inaugura oficialmente o Republic em Nova York. Mas eles operavam tudo junto, né? Então, e aí já estava com bases estabelecidas, né? Estados Unidos, maior mercado do mundo, Suíça, atendendo Europa ali e fazendo câmbio com Ásia e tudo. E no Brasil, os irmãos tocando, o Joseph e o Moise. Ele não tinha identidade atrelada a um país. Ele foi cidadão brasileiro, mas ele não era brasileiro. E devido ao seu sobrenome, à sua origem, à sua religião, ele era um outsider onde quer que ele fosse. Isso, de um lado, é positivo, porque ele não tem limites. Ele poderia ir para onde ele quisesse. Então ele tem a bênção e a maldição de não ter teto. E quem não tem teto pode chegar onde quiser. E Genebra e São Paulo, por mais que fossem centros importantes, eram pouco relevantes na economia global. Edmund queria mais. Ele queria a cidade que sempre o encantou. Ele queria o lugar onde os mais ambiciosos sonham. Ele queria um centro do mundo. E agora vem um grande salto da história de Safra, que tornou ele o maior banqueiro do mundo na época, que foi a ida aos Estados Unidos. Edmund tinha 31 anos e estava no meio das rodas mais relevantes do setor bancário do mundo. No livro tem cartas para Rothschild, em 64, agradecendo pela recepção. E desde 52 ele frequentava Nova York. E ao longo dos anos surgiu essa vontade de construir algo lá. E Edmund sempre gostou de ir para o centro da ação. Assim, nasceu em 24 de janeiro de 66 o Republic National Banking, que teve Robert Kennedy cortando a fita de inauguração em plena Quinta Avenida. O Republic, então, ele fala, né, que é a liga de big boys, né, de gente grande, né, operar nos Estados Unidos, mas, por outro lado, tinha uma oportunidade imensa, né, de uma classe média crescente, enorme, né, e ávida por consumo. Então, ele, percebendo essa oportunidade, aí também com uma regulamentação muito mais robusta, né, depósitos garantidos e tal, um mercado com um arcabouço legal e jurídico, assim, muito mais robusto que o Brasil na época, né? E aí, então, ele decide abrir um banco lá para surfar essa onda aí do crescimento da classe média americana. Aí ele opta por Nova York, e aí até é engraçado, né, que ele comprou um prédio lá em 64, se não me engano, que o prédio era lindo, né, uma coisa meio, parecia um prédio francês, que funcionava uma fábrica de chapéu, e aí dizia a lenda, né, que ele foi comprar um chapéu e acabou comprando o prédio inteiro. Foi $900 mil, em torno de $1 milhão, assim como ele sempre fazia, né, primeira coisa, então ele conseguiu o contato de quem liberava as licenças bancárias nos Estados Unidos, né, foi lá conversar com o cara, e aí o cara perguntou, qual vai ser o nome do banco, né? Daí ele pensou assim, vai ser Republic National Bank, e o racional foi porque esse foi o nome mais americano que ele conseguiu pensar, justamente para não ter para as pessoas não terem aquela sensação, né, de, pô, esse banco aqui é de um libanês naturalizado brasileiro e que mora na Suíça, né? Então ele colocou esse nome, né, que já foi, realmente, né, não sabe quem é o dono, mas, pô, é o banco mais americano que existe, né? Republic era a única sua maneira. Tinha um pouco do refinamento europeu, um pouco da agitação americana e um estilo pessoal do Oriente Médio. O slogan era o espetáculo. Um novo banco com quase um século de existência.
Como muitos negócios, ele deu errado no começo, né? Ele perdeu dinheiro nos primeiros anos. Lembra o caso da Globo, quando lançou a TV. No começo, uma mega desorganização. Ou então da Valve, a produtora de jogos que eu já cobri aqui no Aura, que demorou muito até lançar um jogo de sucesso. Porque o início é difícil, e é difícil para todo mundo. Atingir essa velocidade de escape é complexo. O Grego comenta. Consegue a licença, ele compra o prédio, ele gasta inclusive mais uma grana para reformar o prédio, né? Então esse foi um dos motivos que o início ali ficou um pouco no vermelho, teve que reformar muita coisa no prédio, né? Era um prédio de 10 andares, o térreo era agência, os outros andares eram para operação do banco e os últimos 2 andares eram duplex que ele morava quando ele estava em Nova York. É um prédio luxuosíssimo, assim, né? Naquele momento, havia 12 mil bancos nos Estados Unidos. Mas o Republic encontrou uma forma de se diferenciar por meio da sua criatividade. Mas daí sobre a estratégia de marketing, era comum, na época, nos Estados Unidos, os bancos darem brindes para as pessoas abrirem contas. Torradeira, um monte de eletrodoméstico, assim. Tipo, abre uma conta poupança aqui com a gente, ganha uma torradeira. Em determinado momento, isso foi proibido, só que o Edmond e a equipe achou uma brecha aí, né, nessa proibição. Eles falavam, é proibido dar um brinde para a pessoa que vai abrir a conta. O que a lei não diz é que não é proibido dar um brinde para alguém que vai indicar alguém abrir uma conta. Então a campanha dele foi: indique um amigo e ganhe uma televisão. E isso deu muito certo, porque as pessoas começaram a indicar um amigo para abrir conta, para ganhar televisão. Logo ficou conhecido como o banco da televisão, né? O banco da TV. E o negócio começou a gerar fila, né? Para entrar na agência. Então, assim, foi uma tacada de mestre, né? Uma jogada de marketing bizarra que fez com que os depósitos no banco aumentassem demais, ano a ano, né? Então acho que foi 67, cresceu uns 70%, depois mais uns 50%. Então esse foi um marketing de guerrilha lá nos anos 60 já, né? O uso de indicações e esse mesmo princípio foi a base de crescimento de empresas e fintechs modernas, como a Robinhood, que é uma corretora de investimento que fez IPO uns 2 anos atrás. Quando ela fez o IPO, eu lembro de ler o S1, e 57% dos mais de 100 milhões de dólares de orçamento de marketing eram destinados ao programa de indicações. E deu muito certo, porque a empresa dobrava ano a ano. Estou trazendo esse exemplo porque existe ouro nessas histórias de grandes empresas e empreendedores. São princípios que podem ser aplicados a qualquer momento. Como dizem, a história não se repete, mas rima. Então, já assina o mailing do Aura, clicando num dos primeiros links que aparece aqui na descrição, para sempre receber as histórias de grandes empresas e empreendedores. Bom, avançando na história, tá? Estamos nos anos 70 e existe algo muito diferente da estrutura bancária americana, como comentei acima, do que estamos acostumados no Brasil. Ela é muito descentralizada. E a estratégia de crescimento do Republic foi muito através de consolidação, adquirindo outros bancos menores. Tem aquela frase, né? Existem 2 formas de você crescer um negócio no mundo, é através do bundling ou unbundling. O bundling é basicamente a aglomeração e consolidação. E essa foi a estratégia. O Republic era uma consolidadora e é uma estratégia muito interessante para bancos, né? Pois você ganha market share em mercados e você aumenta as vantagens competitivas de um banco. Você tem mais clientes, mais dinheiro de depósitos e uma capacidade de aumentar a remuneração desse capital, além de ter uma maior diluição do custo de capital também. O que é interessante e a razão porque deu certo é que na estratégia de Edmond, a construção desse conglomerado estava dentro do círculo de competência do mesmo. Ele não era um banco e estava adquirindo uma empresa de software. Ele estava adquirindo mais bancos, ou seja, ele só estava crescendo a rede dele e se mantendo fiel ao que ele fazia, que era cuidar bem do depositário e do depósito. Foram 8 bancos comprados ao longo da trajetória no comando do Republic, e o New York Times, para você ter ideia, chamou ele em 72 de o colecionador de bancos. E mesmo com os negócios indo bem, ele permanecia muito fiel aos princípios e origens. Na mesma entrevista do New York Times, que chamou ele de colecionador de bancos, ele disse: o banco é uma virgem e não deve perder a sua virgindade. Ele se referia a não ter inadimplência. A origem também estava muito presente, uma vez que qualquer pessoa que tivesse partido de Beirute ou do Alepo, qualquer judeu sefaradi, provavelmente teria a oportunidade de começar a carreira no Republic ou em qualquer banco safra. Então, até hoje, essa questão da origem é muito, muito forte. E aqui vale mencionar algo que importa muito nessa história. Os bancos safras, os seus conglomerados, eles vão muito além de algo capitalista, mas eles são uma forma de expressar o que era a vida para Edmond e para sua família. Existe um conceito muito interessante na cultura judaica, e aqui eu tenho receio de estar pronunciando errado, que chama tzedakah.
Nesse princípio, atos de bondade não são caridades, eles são atos de justiça, pois é uma obrigação de quem carrega a fé. E existem 8 níveis de tzedakah, e o mais elevado de todos é das pessoas que ajudam alguém a se tornar autossuficiente, oferecendo um emprego, um empréstimo, uma parceria ou até mesmo educação. Então pensa só, a forma mais elevada de você exercer a sua missão e ajudar o outro é ajudando alguém a se tornar autossuficiente. E Edmond usava o banco dele para praticar o tzedakah, porque ele permitia com que judeus sefaradis tivessem uma oportunidade de trabalhar nos seus bancos. Ou seja, ele manifestava sua fé através da sua empresa. Deixa eu pausar essa história por um segundo para refletir sobre isso. Você tem ideia do quão profundo é esse conceito? Os bancos eram uma forma dele manifestar a fé e o que ele acredita. Quem é ele como humano na Terra? E aqui tem a lição, tem muita gente que coloca trabalho numa caixinha, vida pessoal na outra, e por aí vai. Não, o trabalho pode ser uma forma de você manifestar a sua missão, o seu propósito aqui na Terra. O seu propósito não vai ser exercido nas 8 horas que você passa fora do trabalho, eles vão ser exercidos também na hora do trabalho. E essa, para mim, é a grande beleza da história de Edmond. Ele usou as empresas como forma de expressar o que ele acreditava no mundo. Isso aqui até me lembra todo aquele debate de empreendedores missionários e mercenários, e missionários, segundo Bezos, trabalham melhor, né? E Edmond era um missionário, porque essa era a missão dele na Terra. Então fica a lembrança, o seu propósito também acontece nas horas de trabalho. Trabalho e vida pessoal estão misturados, muito mais do que a gente imagina. Edmond, ele era muito conservador em termos de usar o dinheiro dos depósitos para empréstimos e investimentos. Mas ele era muito ávido para ampliar a franquia, comprar outros bancos e crescer. Pois crescer seria amplificar a missão dele na Terra. E para isso ele fazia uso de investimentos de terceiros e até IPO, sempre mantendo o controle, é claro. E Edmond se orgulhava muito de dizer que, assim como o Império Britânico, o sol nunca se punha na franquia Safra. Começava no Oriente, lá em Hong Kong, e ia até Nova York, no Ocidente. Ele era um cara muito atento a tudo que estava acontecendo. Eu acho que a principal vantagem competitiva dele, inclusive antes da globalização, é que ele era um cara que conectava as pontas no mundo todo. Então ele conhecia gente no mundo todo e sabia como estavam os preços no mundo todo muito antes da internet. Então o cara era no telex, era telégrafo, telefone. Então, isso hoje parece bobo, né? Porque hoje em dia todo mundo opera na Bloomberg, entra no Google e tal. Mas um cara que lá nos anos 70 e 80, né? Em 79 ele já foi considerado o banqueiro mais rico do mundo, né? Imagina, nos anos 70 e 80, tu tá atento a preço de commodity, de ouro, de moedas, de ações no mundo todo, de Tóquio a Nova York, acho que é. E isso foi o que tornou ele muito foda, sabe? Em 1978, o banco empregava mais de 1.350 pessoas em 20 escritórios e Edmond Safra foi considerado o banqueiro mais rico do mundo. O livro ressalta também que o banco era tocado como uma ópera, com Edmond como maestro e diversos solistas ao seu redor, ao invés de uma banda, como é tradicional no modelo americano de gestão. E um ponto curioso dessa história toda é que Edmond, mesmo sendo considerado o maior banqueiro do mundo na época, sempre manteve muito nítida as origens do banco. Nos seus bancos, sempre havia espaço para biscoitos de gergelim e itens que traziam justamente as origens, os princípios, os valores de um banco Safra. E simbolismo pode vir de diferentes maneiras, pode vir através de camisetas, pode vir através de casacos, de garrafas da marca, pode vir através de livros que uma marca faz sobre si mesmo. No simbolismo você emprega em parte quem você é. E nós, seres humanos, somos seres visuais, ou seja, você olha algo que demonstre, que remeta a sua marca, importa muito. E para isso, eu tenho um parceiro para te ajudar, que é a Lobby, que é referência em kits corporativos no Brasil, utilizada por clientes como o iFood, como o Boticário, pode te ajudar a criar os símbolos da sua marca. Então saiba mais em lobby.tech ou acesse o link na descrição. No meio desse caos de múltiplas entidades, bancos e negócios, tudo funcionava em parte graças à obsessão de Edmond, que trabalhava demais. Tem uma passagem no livro que conta que durante as férias que ele passava na Europa e ele tinha um iate, ele sempre reservava um quarto no hotel onde o iate ancorasse, porque ele precisava trabalhar. Isso me lembra até o Esteves, aquela foto que saiu recentemente dele trabalhando no sábado. Ou Roberto Marinho, com 70 anos, saindo após o Jornal Nacional da Globo. Não tem como entender a cabeça de um empreendedor, de outra pessoa, mas fica muito claro que é muito mais do que trabalho. E na vida pessoal, nesse momento, a maior mudança da vida de Edmond, com 44 anos, ele casou com Lily Safra, que era viúva, inclusive, de Alfredo Monteverde, da Ponto Frio, que foi cliente de Edmond, e não foi uma relação inicialmente bem aceita na família, porque Lili vinha de relações anteriores e era Askenazi. Mas Edmond enfrentou a família e casou com ela, sendo uma relação que durou ao longo de toda a sua vida. E ele casou com 44 anos, né?
É uma coincidência, mais uma vez, de outra história que eu cobri de Roberto Marinho, que casou tarde também, com mais de 45 anos. Longe de ser um padrão, mas é só uma curiosidade que eu queria compartilhar. E as décadas de 70 foram mágicas, mas a maré mudou. E quando as marés profundas no mercado se invertem e aquilo que funcionava antes simplesmente deixa de funcionar, algo acontece. Até ali, o crédito fluía com abundância, o dinheiro era barato e o risco parecia controlado. Mas de repente tudo virou. O custo de capital explodiu, a inflação corroía a confiança e os países mais frágeis começaram a afundar. Foi exatamente nesse ponto da história que o mundo financeiro mergulhou em águas mais turbulentas. A taxa de juros nos Estados Unidos chegou a 20% em 81 para conter a inflação. Depois do segundo choque do petróleo em 79. Então, assim, os juros dispararam a 20% depois que o Paul Volcker assumiu o Fed. E aí os Estados Unidos entram numa recessão em 81. Com essa disparada dos juros americanos, que é a baliza global, vários países passaram a enfrentar problemas com suas dívidas externas, né? E aí, então, em 82, o México declara moratória, né? Então, ele não paga a dívida, não paga os juros da dívida dele. A Polônia também. 82 também tem a confusão da Argentina com a Inglaterra, né, na briga das Malvinas. O Brasil também já está numa posição complicada, que inclusive tem que pedir ajuda para o FMI já no início de 83. Então ele ligou os pontos e viu que o cenário estava muito turbulento, embora a carteira de crédito dele estivesse bem segura, conforme eu falei antes, né? Mas ele era tão, nesse sentido, tão conservador em níveis de risco, ele pensou, cara, eu vou vender para uma grande instituição, né? Não quero correr nenhum risco. Ele tinha uma certa exposição pequena, mas ele tinha exposição ao México, a Brasil, Argentina, Venezuela. A concessão de crédito dele era sempre muito conservadora também. Ele falava, cara, só empresta para quem tu sabe que realmente tem condições de honrar com o pagamento. Então era tudo assim, ou era empréstimo para bancos ou para governos, de preferência com garantias muito sólidas, né? Ou emprestar para grandes indústrias, né? Um dos clientes dele no Brasil era a Mercedes aqui do Brasil, a Cummins do Brasil. Então, ele evitava conceder crédito à pessoa, né? A pessoa física, porque era mais arriscado. E aí, em 83, ele, mesmo com um balanço, uma rocha de sólido, ele decide vender o Trade Development Bank por conta dessa percepção de risco dele. E aí ele vende, então, para o American Express por 520 milhões de dólares. E ele recebe uns cento e poucos, 150, 120 milhões em cash e o resto em ações, né? E aí que ele se torna o maior acionista individual da American Express, tendo 2% das ações. Só que aí o casamento deu errado, né? Durou só um ano por conta de divergências de visão, de gestão, né? O Edmond não se encaixou. Aqui vale um parênteses. Edmond era tão supersticioso que ele queria que a transação fechasse em 555 milhões, porque 5 é o número da sorte para os sefaradis, que representa proteção. Sim. E essa superstição é algo muito comum, tanto na cultura sefaradi quanto na vida de Edmond. Tem várias passagens do livro que relata dias que ele não queria fechar negócio e tudo mais. Então imagina só, Edmond, com medo do risco não estar precificado corretamente, vendeu um dos seus filhos, como ele chamava os bancos, para o American Express. A cultura familiar de manter o banco era tão grande que Joseph, do Safra, tentou dissuadir ele, mas a decisão estava tomada. Quero que agora você imagine o resultado dessa função. Uma empresa com estilo americano sendo tocado com os melhores princípios de gestão, consultores, e do outro lado um banco de dono que exigia que todas as unidades tivessem pistache e biscoito de gergelim, pois remetia à origem da família. Então era um banco cujo propósito era manifestar as virtudes da família Safra e do outro, o lucro do acionista. Tem algumas chances de dar certo? Havia uma discordância fundamental em como tratar o cliente. Para Max era um número, para Edmond era um amigo, uma pessoa. Edmond não conseguia se adaptar e, pelo visto, nem queria a estrutura do American. Ele não seria um head de uma nova área. Ele também tocava diversos negócios na paralela, como o Republic em Nova York e outros projetos que ele veio a montar. E seria tudo bem, né, se a falta de conexão fosse o resultado dessa história, como acontece na maior parte dos M&As, para ser sincero. Mas o que aconteceu a partir disso foi uma covardia. Essa história chega a ser bizarra, né? Mas que foi, assim, algo surreal, né? Que foi uma campanha
de difamação encomendada por executivos da American Express, porque o Edmond tinha um non-competing de 3 anos, né? Então, assim, ele vende em 83, ele sai em 84 que nem tu falou, pô, divergências, era um banco de dono em que ele administrava do jeito que ele queria, ele era a voz do banco. De repente, ele era um executivo num mega conglomerado financeiro, que era a American Express, e ele não concordava com muita coisa, saiu um ano depois. E aí ele tinha esse no competing, que terminava em 88, era de 3 anos, de 85 a 88, e os executivos da American Express, assim como todo o mercado, sabiam que assim que acabasse o no competing, o Edmond Safra ia fazer um novo banco, ia fundar um novo banco. Para tentar barrar os planos do Edmond, a American Express simplesmente fez uma campanha de difamação e começou a difundir fake news, né, na época que nem se chamava fake news, e que o Edmond Safra estava envolvido com cartéis de drogas e que ele fazia lavagem de dinheiro, né, e tráfico de morfina, e que ele lavava dinheiro dos cartéis da Colômbia. Lembrando que a gente está falando aí dos anos 80, de Pablo Escobar, enfim, a Colômbia, a cocaína já estava chegando nos Estados Unidos com tudo. Só como é que foi, né? Não tinha internet. O que aconteceu? Eles chamaram um cara que, inclusive, é curioso, né? Chamado Tony Greco. E esse cara ficou responsável por disseminar essas notícias em vários veículos de mídia, várias revistas, em vários países, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, né? E qual era a ideia, né? O plano era manchar a reputação do Edmond, que era uma coisa que ele dava muito valor, para que quando ele fosse tentar adquirir a licença bancária dele na Suíça para o novo banco, o governo lá, agência regulatória, não liberasse a licença justamente por conta desse suposto envolvimento do Edmond Safra com o tráfico de drogas. E o Edmond Safra, daí ele exigiu desculpas públicas do CEO da American Express na época, foi publicado nos jornais no Brasil, além de uma indenização por danos morais, né, de 8 milhões de dólares, que aí o Edmond usou esse dinheiro doou, né, para instituições filantrópicas. Mas foi, assim, algo muito desgastante para o Edmond. Foram alguns anos de batalha judicial contra a American Express e que, imagina, manchou, de certa forma, a reputação dele, né? Para mim, tem 2 aspectos muito relevantes dessa história. Primeiro, a maior parte dos clientes ficou com o Edmond, dado toda a trajetória e reputação que eles acreditavam. E o segundo foi todo o dinheiro que foi feito da indenização, esses 8 milhões de dólares, nenhum foi usado para pagar a conta de 4 milhões de dólares que ele teve com advogados e investigadores. Eles só queriam pedir desculpa. Então, isso mostra também o homem honrado que ele foi. E isso foi a impressão que eu fiquei muito ao longo do livro, assim, sabe? Cara, que homem honrado. Obviamente, toda a biografia tem alguma perspectiva a mais, mas, assim, ele parecia uma pessoa boa no final. Eu fiquei muito triste com como esse fim da vida dele foi. Porque ele parecia uma pessoa muito decente, que ajudava os outros, que tinha valores, tinha princípios muito fortes. Tem matérias, reportagens antigas, entrevistas e tal. Pô, todo mundo falava muito bem do cara, né? Que ele era uma grande pessoa. Então, ele tinha uma reputação, assim, excelente, né? Muito foda, assim. Como pessoa, como banqueiro. Greco contextualizou muito bem e esse episódio teve um peso gigante pessoal pro Edmond. Reputação era muito, muito importante para um banqueiro, especialmente para um sefaradi. Profissionalmente, poucas coisas mudaram, porque os clientes só continuavam depositando e confiando mais e mais nos bancos Safra. E mesmo diante de toda a confusão, um tubarão precisa fazer o que nasceu para fazer. E o que Edmond nasceu para fazer era construir bancos. Então ele criou o Safra Republic, que era uma expansão do Republic, o Banco de Nova York, para a Europa. Então, pô, lá em 88 o cara já era um banqueiro consolidado, por que o cara foi abrir mais um? Então, assim, a ambição do cara e acho que a paixão dele pelo business em si, né, pelo jogo, de estar sempre operando, né, tá sempre pensando em coisas novas, isso me inspirou muito, porque, querendo ou não, em algum momento ele poderia ter já pisado no freio, né, e tipo, já tô bem aqui, já tenho meu banco aqui, pô, vou lá pra Vila Leopoldo, vou ficar de boa. E pelo contrário, o cara tava sempre acelerando, né? E acho que uma coisa que me inspirou também, esse tino comercial dele em busca de ineficiências e arbitragens para operar, né? Em vários mercados, numa época que não tinha tecnologia que nós temos hoje. E como diz Napoleão, a ambição é como todas as paixões desordenadas, uma febre violenta que só para quando a vida acaba.
Edmond continuou fazendo o que nasceu para fazer até o último dia da sua vida. E, infelizmente, entre 93 e 94, Edmond começou a ter sintomas do que viria a ser um diagnóstico de um mal de Parkinson, o mesmo problema que seu pai enfrentara no passado. Como alguém que enxergava os bancos como uma missão de vida, um legado para a família, lhe preocupava muito a perspectiva de não ter sucessão. Edmond não tinha filhos e seus irmãos estavam envolvidos nos seus próprios negócios. Só para você ter ideia, tá? Ele vendeu o TBD para o American Express por 520 milhões de dólares. No momento que eu conto essa história, em 93, 94, os ativos sob gestão dos bancos administrados por ele eram pelo menos 20 vezes maiores. Ou seja, a proporção era muito maior do que na época que ele já era o maior banqueiro do mundo. Indo aqui para a parte final, que tem um capítulo do Jornal do Banqueiro que ele fala: vendi os meus filhos, que foi o momento que ele resolveu vender os bancos, porque ele começou a ter um quadro de deterioração neurológica, ele começou a ter mal de Parkinson, e ele entendia que se ele não tivesse capacidade de estar 100% focado nisso, não faria sentido. Então ele começou o processo para vender justamente o banco acabou sendo vendido pro HSBC, mas foi muito difícil para ele, e dá para ver o quanto obra e criador são indissociáveis, né? Ele era o banco era ele. Foi muito doloroso, né? Porque o mal de Parkinson já estava muito avançado e aí ele não tinha filhos, né? Não tinha um herdeiro que ele pudesse deixar para tocar os bancos, ao mesmo tempo que o Joseph e o Moise estavam focados no Safra no Brasil. Então, e aí a gente estava falando aí de dois grandes bancos, né? Que era dos Estados Unidos, que era o Republic, e depois esse que ele abriu em 88, que era o Safra Republic, né, que daí era mais focado em private banking, e eram bancos gigantescos, né, bilhões de dólares em ativos. Uma coisa que eu achei interessante também é que ele, nesse caso, ele vendeu em dinheiro. Ele quis evitar os problemas que teve com a American Express, e ele não recebeu em ações da HSBC, vendeu 10 bilhões de dólares em dinheiro, velho. E aqui tem uma coincidência muito maluca, né? Porque Edmond morreu assim que encerrou a sua carreira como banqueiro. Ele fez dos seus bancos a sua manifestação de vida, a sua expressão enquanto cidadão. E no momento que os instrumentos de sua missão na Terra não estavam mais sob seu comando, ele partiu para outra dimensão. É um fim que, de certa forma, carrega uma beleza, porque obra e criador são indissociáveis. Infelizmente, se você pesquisar sobre Edmond Safra, a maior parte das notícias será sobre sua morte trágica. Eu vou resumir, porque este episódio é sobre o que deu vida a esse grande homem e sobre o seu legado, e não sobre as teorias da conspiração. Basta você pesquisar no Google que você vai achar. Edmond vivia em Mônaco e, já com saúde frágil, contava com cuidadores em tempo integral. Era dezembro de 99 e um dos seus enfermeiros provocou um incêndio dentro do apartamento, numa tentativa desastrosa de ensinar um ato de heroísmo para ganhar reconhecimento e recompensa. O plano deu errado e Edmond morreu asfixiado. Essa é a versão confirmada pela polícia e pela justiça de Mônaco. E é o suficiente para entender o fim. Porque o que realmente importa foi o que veio antes. A vida de um homem que construiu confiança em um mundo que vivia sob desconfiança. Agora um pouco das lições que eu e o Grego compartilhamos dessa história. Eu confesso, assim, que eu fiquei muito... Me inspirou muito a história dele. No sentido, assim, de ambição, do cara tão jovem ter feito coisas absurdas. E em determinado momento, vamos dizer assim, o cara já tinha um banco no Brasil e um na Suíça. O cara ainda não estava satisfeito e foi abrir um banco nos Estados Unidos, né? Ou então, em 88, o cara já era um banqueiro consolidado. Por que o cara foi abrir mais um? O cara estava sempre acelerando, né? E acho que uma coisa que me inspirou também, esse tino comercial dele em busca de ineficiências e arbitragens para operar, né, em vários mercados, numa época que não tinha tecnologia que nós temos hoje. Então, assim, isso eu acho muito interessante, o racional por trás das coisas, sabe? Eu vou trazer máquina pro Brasil, vou exportar algodão, vou exportar café, sabe? O próprio trade de ouro, né? Tirava de um lugar, levava para outro. E por fim, né? Acho que a ambição, a arbitragem de oportunidades e uma gestão de risco impecável, né? O cara não se deixava levar pela necessidade de crescimento a qualquer custo, modismo da época, diversificações, né? Que teve ali nos anos 80. O cara fazia o arroz com feijão muito bem feito, cuidava muito bem do patrimônio dos clientes, da reputação dele, né, que ele sempre deu muito valor. Essa questão de rede de contatos também, né, o famoso networking, que hoje também muito se fala. Isso me abriu muito a mente, né, tipo assim, cara, como isso é importante, a gente ter relacionamentos duradouros e verdadeiros, né, não só um relacionamento puramente comercial, uma coisa, sabe, de interesse, sabe, não. O cara tinha uma relação muito próxima
com clientes, com funcionários, com os executivos dele, jantava junto. Então, assim, o relacionamento humano importa muito e acho que ele conseguiu operar muito bem tudo isso, né? Rede de contatos, arbitragem, gestão de risco, uma reputação brilhante. Essas são as principais lições assim, que ficaram para mim. Concordo em gênero, número e grau. A somar as suas considerações, eu sinto que a vida de Edmond tem uma convergência poderosa de propósito de vida que ele encontrou através da religião e através de continuar o legado da família. Tem duas passagens que me chamaram muita atenção. Uma é, enquanto jovem ou depois, quando refletindo sobre a vida, ele fala que ele nasceu para ser banqueiro e o pai dele também falava que tinha nascido para ser banqueiro. Jacó falava, eu nasci para ser banqueiro. E no fim do dia, quando você nasce para ser isso, o que você faz, né? Tipo, tubarão nasce para quê? Tipo, nasce pra tá indo atrás de caça, nasce pra estar nos oceanos. Ele nasceu pra ser banqueiro. O que você faz? Você vai construir banco. E isso ele fez do começo ao final da vida dele. Tipo, não tem por que ele estar atrás de outras coisas ou até parar. Ele nasceu pra isso. Eu acho que o propósito da vida dele, da forma como foi entregue, como ele enxergava a missão e pra onde tudo isso acabou desaguando, né? Eu acho que tem princípios muito bons. Eu acho que tem princípios até da religião judaica. E tem princípios bonitos da vida, porque, assim, no Brasil, infelizmente, a gente olha muito pra quanto a pessoa consome, não pelo que a pessoa produz. Honestamente, esse cara cagava porque ele tava consumindo. Ele sempre tava procurando produzir mais, porque aí que tava o sentido da vida dele. Construiu um negócio absurdo, era super bem quisto tanto pela comunidade financeira global quanto a comunidade judaica. Contribuiu muito com a comunidade judaica, né? Investiu, construiu sinagogas e fez grandes doações. Impressionante, assim, o legado que o cara deixa. E acho que o nosso papel aqui é justamente espalhar a palavra, né? Acho que mesmo que, beleza, o vídeo que a gente fez lá no Curioso foi um dos meus favoritos. Eu gostei muito de fazer. E, beleza, teve 600 mil views, o que já é algo legal. Mas mais pessoas ainda tinham que saber a história dele, não só do Banco Safra, não só do Joseph, sabe? Tinha que saber sobre ele, Edmond. Essa é a história de Edmond Safra. Eu recomendo muito você comprar o livro A Jornada de um Banqueiro. Edmond teve diversas obras filantrópicas na sua vida e o seu legado vive até hoje. Um grande homem, uma grande história, uma grande forma de manifestar a sua fé através da sua vida. E eu sou muito feliz e grato por ter escolhido essa história para contar. Eu espero que você goste. E se você gostou, já segue o Aura, compartilha com alguém e comenta o que achou do episódio, os feedbacks. Eu sou o Lucas Abreu e eu espero que essa história de alguma forma gere inspiração, gere compreensão e aprendizado.